Querido Deus que estás nos céus, queremos agradecer por mais uma oportunidade de podermos nos reunir, estarmos juntos, onde podemos estudar e aprender mais sobre Ti e sobre qual o nosso papel nesse mundo. Queremos agradecer porque o Senhor está sempre nos dando oportunidade, nos trazendo luz, para que nós possamos compartilhar uns com os outros e aprendermos mais. Nesse processo de crescimento e de purificação. Queremos pedir uma bênção sobre cada um de nós, uma bênção com relação a abrir nossas mentes, nossos corações, mas também de interação e nesse aprendizado tão importante. Nós te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom dia a todos, feliz sábado mais uma vez. O que eu trouxe para a gente discutir, para a gente estudar hoje, foi um artigo que a Ancien Tess postou no Mídia, e ele se chama A Vingança do Patriarcado e por que os autocratas temem as mulheres. E eu achei esse artigo muito rico e muito interessante. Ele nos traz uma visão ampla, mundial, sobre os acontecimentos relacionados à autocracia, mas também que tem a ver com o autoritarismo e com a igualdade de gênero. Eu acho que a gente já tem percebido que o quanto tem sido difícil para o feminismo nessa luta com relação à igualdade de gênero. E a gente tem visto um declínio, né, em todo o mundo com relação a esse papel que o feminismo tem. Eu vou começar, então, falando sobre alguns líderes, que, na verdade, isso vai nos levar para países, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir conectar com o que está acontecendo hoje externamente. E a gente tem visto claramente na mídia. Esse artigo começa falando de Napoleão Bonaparte, citando Napoleão Bonaparte, em uma frase dele, sendo ele um líder autocrático. E esses líderes, na sua maioria, se não todos, são sexistas. E a frase de Napoleão Bonaparte foi, na verdade, não foi uma frase, mas o que ele incitava, né, o que ele apoiava, era que o assassinato de esposas infiéis era uma coisa normal. E como Benito Mussolini também, e Mussolini ele é um dos homens que traz o fascismo, né? Fascismo, que em italiano se fala fascismo. E ele traz o fascismo. E ele diz que as mulheres nunca criaram nada. Então, o artigo já começa assim, falando dessa misoginia, desse autoritarismo, e que vai, ao longo dos séculos, passando por movimentos de mulheres que ganham direitos, né? A Daisy trouxe ontem um estudo muito gostoso, um estudo muito importante, e que tem muito a ver com tudo que a gente tem falado, está tudo muito interligado,
E o Gabriel também acaba trazendo algo que também tem a ver com direitos civis, direitos humanos, direitos das mulheres. E essas mulheres, elas expandem os seus acessos aos cuidados de saúde, cuidado reprodutivo, educação e a oportunidade econômica. E elas começaram a consagrar essa igualdade de gênero, né, nessas vitórias de direito nacional e internacional. E isso correspondeu às ondas, né, que foi o que a Deise trouxe ontem para a gente, né? Essas ondas significaram ondas de democratização. E isso não tem precedentes, tá? É muito importante. E é sempre, a Deise trouxe ontem uma fala sobre que as mulheres, enquanto os maridos estavam nas guerras, essas mulheres tiveram que sair de casa, tiveram que trabalhar fora, e elas descobriram a capacidade que elas tinham, né? E esse crescimento, essas conquistas das mulheres, geralmente vêm nesses pós-guerra, né? Mas o que acontece? O que aparece? Que já existiam, na verdade, os líderes autocratas, os líderes autoritários. E o que esses líderes fazem? Eles fazem um ataque a esses direitos das mulheres e, consequentemente, à democracia. Acham que esses ataques podem trazer de prejuízo a toda essa luta que já foi conquistada até aqui? Alguém quer participar? Podem ficar à vontade, vai ser um prazer. Eu posso escolher também. Cris, você pode falar para a gente? O que você acha que esse ataque simultâneo contra os direitos das mulheres e a democracia podem ter a ver, podem causar a toda a conquista que a mulher teve até aqui, essas mulheres, nós mulheres? Então, eu acredito que seja justamente porque a mulher ela está por detrás assim de toda de todo a busca de direitos, de ampliar, né, os direitos para todas para todos, né, e para todas. Ampliar bastante isso, de chegar a direitos e formas de ser justo, né? E a mulher está por detrás disso sempre, assim, ela levanta isso de uma forma pacífica, ela traz um pensamento de igualdade mesmo, né? De uma coisa mais equalitária. E aí se silencia as mulheres nisso, né? Acaba prejudicando todo esse restante que ela influencia em acontecer. Não sei se eu consegui contribuir muito bem. E a Rê ainda está enfatizando que atrapalha, né? Como está trazendo aí, as conquistas já feitas, né? Alguém mais quer falar? Eu gostaria de falar uma coisinha, que eu acho que tem a ver com os direitos da mulher, fazem parte dos direitos humanos, e direitos humanos relativamente adquiridos há pouco tempo, assim como os direitos, né, de igualdade em relação à contra a segregação, direitos civis, a abolição da escravatura foi
aconteceu há nem 200 anos nos Estados Unidos, né? Então, são coisas para a gente considerar. E a gente tem que pensar de alguma forma, né? Uma parábola, digamos assim, que são como degraus, né? Os direitos das mulheres, a segunda onda do feminismo veio só depois da questão de raça. Então, é uma progressão. E quando, vamos supor, se desce um degrau, digamos assim, se perde um desses direitos, a escala tá toda, a gente está caminhando para baixo, a tendência é que você continue descendo e perdendo mais e mais direitos, mais e mais liberdades para esses grupos vulneráveis que são em jogo, né, nos direitos humanos, porque quem tá, a elite sempre não se vê muito afetada nesse sentido. Para mim é muito pertinente o que a Lara e a Cris trouxe. Eu realmente estava buscando o que a Cris falou no final, e a Lara complementou, que o que esse ataque pode fazer? Ele vai ameaçar um recuo em todas as conquistas já feitas, né? É um risco iminente, né? E aí a gente está falando de autocracia, de autoritarismo. Para onde que o autoritarismo leva, né? Não sei se a Lara trouxe mais ou menos aí quando ela falou, mas quando essa escada que a Lara citou também tem muito a ver. É uma escada de progressão, e aí se há esse ataque, acontece um recuo, né? E isso é um ponto negativo para as mulheres, porque as mulheres, para fazer essas conquistas, para a gente ter o que a gente tem hoje, os direitos que a gente tem hoje, muitas mulheres morreram. Muitas mulheres sofreram coisas que a gente nem imagina, né? E ter um retrocesso, porque isso ainda é uma coisa a longo prazo, essas conquistas, geralmente, porque não é fácil, então ter um retrocesso para a gente é um ponto negativo. E a gente vai ver que isso tem a ver, a gente vai entender que isso tem a ver com o autoritarismo ou a autocracia. E a autocracia, ela faz o quê? Como é esse comando da autocracia? É um comando de cima para baixo. Para baixo. E a gente vai entender ao longo desse estudo. Então, para a gente ter uma noção de como funciona esse ataque, a gente vai ver agora alguns países, a gente vai falar de alguns países. Mas alguém pode me citar algum país? Alguém tem em mente algum país que faz esses ataques? Lembrando que a gente está fazendo uma visão mundial, e a gente sabe que esses acontecimentos são mundiais. Eu acredito que tenha muitos países para a gente citar aqui. O Afeganistão? Como? Cris? Desculpe. Eu ia falar Afeganistão, mas eu atrapalhei a Carolina. Ela estava falando. Tá. Olha, eu estou lendo aqui China, já vou te dar a palavra, tá, Carol? Eu estou lendo aqui China, Arábia Saudita. Pode falar, Carol. Ia falar só isso mesmo. Ah, então, colocaram Rússia, China, Arábia Saudita. Mais alguém? Coreia do Norte. Muito bom. Síria. Muito bom. Venezuela. Japão. Gabriel citou aqui Brasil. Mais algum? Tá bom. Brasil também, sim. Marcos Arruda, o Gabriel também falou. Então, gente, todos esses países são países que atacam os direitos da mulher. E a gente vai chegar a uma conclusão triste. Primeiro, porque só de vocês citarem esses países, a gente vê
como isso tomou uma dimensão enorme, né? Porque ainda tem Paquistão, que mais? Tem vários países. E, incrivelmente, assim, os países que eu vou trazer, vocês citaram. O Brasil é um país autocrata. A Índia, sim, isso mesmo. E Afeganistão, os países que vocês citaram, China, a gente pode começar pela China, né? A maioria dos países africanos. A China, quem governa a China? É Xi Jinping. E ele tem uma forma de... ele não aceita poder para as mulheres. E esse é o primeiro ponto para quem é um autocrata ou para quem está lutando contra os direitos das mulheres, e, logicamente, eles são de um governo autoritário, né? Então, a China, ela eu vou usar uma palavra porque é exatamente assim que foi. A China esmagou o movimento feminista na China, né? E foi de uma forma cruel que a China fez isso. Existe eu não vou parar aqui porque são muitos países, mas tem uma jornalista chinesa que ela ganhou uma bolsa para fazer cursar, acho que é uma pós ou um doutorado na Inglaterra. Só que quando ela descobriu o movimento Me Too, ela decidiu levar esse movimento para a China. Então, ela é uma jornalista famosa. E ela, quando leva isso para a China, ela se reúne com suas amigas, né? E amigas jornalistas e outras pessoas que ela conhece, chama mulheres para fazer esse movimento crescer na China, porque não tinha. Nenhuma mulher teve coragem. Elas tinham medo, elas queriam falar, tinham muito para ajudar, para colaborar, mas elas tinham medo. Então, ela ficou sozinha, lutando pelo direito da mulher. Ela foi presa por 90 dias sem nenhum motivo. Ela pintou no motivo que levasse ela à prisão. Ela pintou a bandeira da China no rosto e ela saiu pela China para poder fazer esse protesto, com um cartazinho dizendo coisas de empoderamento para a mulher, pedindo direitos, né? E aí ela recebeu essa bolsa e ela se preparou nesse período, ela continuou, ela sempre lutou por isso, e no aeroporto ela sumiu com um amigo. Então, ninguém sabe onde ela está. E numa pesquisa de um jornal específico, descobriram que ela está presa, mas está numa prisão bem diferente, né? E pode ficar ali até 15 anos, porque ela foi acusada, a China fez uma acusação que ela não pode sair mais. O mais interessante é que a universidade é uma universidade que apoia movimentos, apoia mulheres que lutam por movimentos que estão pró-direitos humanos, pró-direito das mulheres, direitos civis, né? Mas, enfim, o outro país que a gente vai falar é da Rússia. Quem é o chefe da Rússia? É Vladimir Putin. E ele está fazendo recuar os direitos reprodutivos, da mulher. Ele está fazendo essa pressão para esse recuo e ele está promovendo os papéis tradicionais de gênero. E o que isso faz? Limita a participação das mulheres aonde? De que forma a gente conquistou os nossos direitos? Foi através de quê? Qual foi
política. A Carolina falou, exatamente. Essa foi a arma que a gente usou, a política. E o que ele vai fazer? Ele vai tirar a mulher dessa vida pública, a mulher russa. Agora a gente vai falar da Coreia do Norte, que é Kim Jong-un, que é o chefe desse Estado. Ele estimulou as mulheres a procurar refúgio fora. Ele fez esse estímulo mais para as mulheres, com uma pressão gigantesca, do que para os homens, né? E a gente, do Egito, com relação ao Egito, ninguém falou o Egito, mas o Egito ele é governado por Abdel Fattah el-Sisi. E esse presidente ele apresentou recentemente um projeto de lei que reafirma os direitos de paternidade dos homens, o seu direito a praticar a poligamia e o seu direito de influenciar com quem os parentes do sexo feminino vão se casar. Ele deu esse poder para os homens. Na Arábia Saudita, as mulheres ainda não podem se casar ou elas não podem obter o cuidado de saúde sem que o homem autorize. Então, elas precisam da autorização de um homem para que elas possam ter direito a ter os cuidados de saúde. No Afeganistão, infelizmente, isso foi citado também pela Anciantes, que a vitória do Talibã no Afeganistão apagou 20 anos de história, né? Então, a gente já vê os resultados bem consistentes e tristes no Afeganistão, né? E ele faz, então, uma restrição ao acesso das mulheres à educação e à representação em cargos públicos, novamente o cargo público, né? E na força de trabalho. Então, essa onda de autoritarismo patriarcal, né, ela empurra algumas democracias estabelecidas para uma direção iliberal. Alguém poderia me dizer o que é iliberal? Democracia iliberal. Achei bem interessante esse conceito. E é um sistema de governo no qual, mesmo que as eleições ocorram, né, mesmo que essa pessoa... Nunca tinha ouvido, Lara? Mesmo que as eleições ocorram, né? Vou colocar aqui. Democracia iliberal. Como funciona? Eu gostei desse conceito porque ele diz que, mesmo que o líder foi eleito democraticamente, né, os cidadãos eles são afastados, eles são impedidos de exercer qualquer controle, né, sobre as atividades daqueles que vão exercer o poder, né? Então, eles não vão ter a liberdade civil por direito, né? Que já é um direito. Então, aí a gente vai para um outro significado, uma outra forma de falar de democracia, que é a sociedade aberta. O que é uma sociedade aberta, né? E eu gostei também dessa definição, que é de Karl Popper. E ele fala, essa sociedade aberta é aquela que assegura de que seus líderes possam ser destituídos de seus cargos sem nenhum ou a necessidade de derramamento de sangue
por oposições a sociedades autoritárias nas quais uma violenta revolução ou um golpe de Estado se faz necessário para alterar sua liderança. Então, a liberdade aberta não precisa disso, né? É uma liberdade e que a gente sabe que está na Constituição. O governante ele não está lá por ele está lá pelo povo. O povo coloca o governante, o povo não está satisfeito, o povo tira o governante. Mas, na realidade, não funciona assim. Para ter para desinstituir de um cargo um governante autoritário, geralmente é necessário uma revolução violenta, né? Ou um golpe de Estado. E, geralmente, a revolução se torna violenta exatamente por causa desse líder. É o líder que traz a violência contra as pessoas que estão se manifestando, contra o povo que está insatisfeito. E eu acho interessante essa definição. Muitos países são citados com o título de países líderes de limpeza autoritária. O Brasil é um desses países citados, ele é o primeiro a ser citado, Hungria e Polônia, né? E eles estão assistindo à ascensão da extrema-direita, que promove os papéis tradicionais de gênero como patrióticos. Alguém pode me dizer o que se entende por papéis tradicionais de gênero? Pode entender por isso. Para que gênero eles estão levando essa responsabilidade? Ou de que gênero eles querem tirar a responsabilidade de conquista já possuída? Mulher ser presidente, por exemplo, não ser presidente da República. Exatamente. Obrigada, Alexia. Então, é isso. Os papéis tradicionais que esses governos trazem, eles estão ligados ao conservadorismo. E o conservadorismo entende que a mulher é o quê na sociedade? A mulher foi feita para cuidar dos filhos, exatamente, para procriar, né? Cuidar do lar, dar à luz. E essa é a visão desse tipo de governo. Então, é interessante porque até nos Estados Unidos, a gente está vendo esse abrandamento, a gente tem acompanhado, né, a lei sobre o aborto, né, e a gente está vendo que rumo que isso está tomando, né? Isso é um retrocesso, né? E quem deixou esse retrocesso já prontinho nos Estados Unidos? Catada do lar e do lar. Trump. Obrigada, Lara. Então, é interessante porque no artigo diz que Trump trabalhou com as guerrilhas antifeministas. E ele fez isso incluindo a Ilha de Bahrein. E é interessante porque eu nunca tinha ouvido falar da Ilha de Bahrein. A Ilha de Bahrein é um arquipélago de 35 ilhas, onde 3 ilhas apenas são habitadas. E é interessante que a Ilha de Bahrein ela faz divisa com Catar e Arábia Saudita. E essa ilha ela é famosa porque acho que até 2 anos atrás ela ainda vive de pesca de pérolas, e até alguns anos atrás eram as melhores pérolas do mundo. Mas com a ascensão de Bahrein, ela descobriu petróleo, né? E agora, então, é ainda mais um país muito rico, bem pequeno, mas bastante rico. E
isso tudo é no continente da Ásia, claro. O que representante de Bahrein faz, como ele age, né? Bahrein é um dos estados mais repressivos do Oriente Médio, tá? E ele esmagou com violência um movimento popular pró-democracia. Em 2011, isso aconteceu. A monarquia liderada por sunitas, eliminou, porque a religião deles é sunita, eliminou sistematicamente uma ampla gama de direitos políticos, liberdades civis e desmantelou a oposição política e reprimiu duramente os dissidentes xiitas. Então, num relatório de 2017, a Anistia Internacional acusou, inclusive, o governo dos Estados Unidos e do Reino Unido de fechar os olhos a esses horrores, a esses abusos com relação aos direitos humanos praticados por Bahrein, né? E ele é considerado um dos países mais opressores e violentos contra a sua oposição, contra a luta por democracia e pelos os direitos civis. A gente sabe que o presidente Biden ele assumiu esse compromisso na sua administração de lutar pela equidade de gênero e ele disse que isso seria a nível nacional, né? E os estados controlados pelos republicanos. Porém, eles estão tentando fazer o quê? Inverter o direito constitucional ao aborto. E a gente precisa lembrar que Trump ele já começou a fazer um trabalho, e aqui está em letras garrafais, contra o feminismo, né? E eu já falei dessa lei do aborto, que a gente está esperando para ver como que vai terminar isso, e torna, né, tudo muito mais vulnerável e delicado, né? Com isso, o que acontece? O empoderamento das mulheres começa a diminuir. Se o empoderamento da mulher diminui, o que começa a aumentar? A gente vai pensar imediatamente, o do homem. Não, o do homem já é assim. O patriarcado já é poderoso. Mas quando diminui o empoderamento da mulher, aumenta o massacre à mulher, aumenta a violência, aumenta o direito da mulher de não poder buscar pelos seus direitos, aumenta o poder patriarcal de impedir essas mulheres de lutar por seus direitos. E, de acordo com o índice, isso é muito interessante, de acordo com o índice de mulheres, paz e segurança da Universidade de Georgetown, a implementação das leis de igualdade de gênero tem abrandado nos últimos anos, tal como os ganhos em resultados educacionais das mulheres e a sua representação nos parlamentos nacionais. Então, vai abrandando, então tudo começa a cair, né? Conquistas difíceis, a gente começa a ver que está declinando, né? Só que, ao mesmo tempo, a violência dos parceiros aumenta, dos parceiros íntimos, né? Que Honduras e México e Turquia, como países que tiveram um aumento significativo de feminicídios nesses países, mas o Brasil não está longe disso, né? É um país que
onde acontece muito feminicídio é o Brasil. E a gente viu que o Brasil é um país que é interessante, que o Brasil é esse país onde o representante foi eleito numa democracia, mas o que ele está fazendo é tirar a democracia. Ele não quer a democracia, ele quer um regime e ele já trabalha dessa forma. Ele quer um regime autoritário. E aí ele começa a tirar o poder das mulheres, o poder civil. E a gente vai ver o que ele traz para substituir ou para obscurecer esses poderes que as mulheres e os civis têm direito. A gente já tem um cargo pesado com a pandemia que tirou muito de nós. A gente sabe que, quando começou a pandemia, que a gente teve que ficar presos em casas, que não podia sair, o aumento de violência doméstica foi no pico. E o Brasil é um dos piores, né? O aumento de feminicídio foi estarrecedor, né? Então, já tem isso. E o autoritarismo, ele traz esse problema, mas como algo que eles estão lutando por. E é uma estrutura política que luta contra a democracia, então é antidemocrática. Então, essa é uma característica do governo do qual a gente faz parte hoje, né? E o outro aspecto é sobre a liberdade de atuação dos que são considerados subsistemas. Então, a gente tem um político e a gente tem subsistema, que seria os partidos políticos, os sindicatos e os movimentos sociais. Então, há aí um impedimento de ação desses subsistemas, né? A gente acaba entendendo, porque a gente está vivendo isso também, que esse tipo de governo ele dá ao grupo de oposição uma liberdade restrita ou quase nula, nos impede de poder lutar pelo direito ou fortalecer o direito que já foi conquistado. Acho que vocês já ouviram falar do livro Como as Democracias Morrem, que foi lançado em 2018. E esse livro fala de autores que esses autores eles argumentam sobre pensamentos autoritários, né? Pessoas ou políticos que têm pensamentos autoritários e eles conseguem chegar às vias de fato a entrar dentro do sistema, e dentro do sistema eles vão querer agora destruir a liberdade, destruir a democracia, destruir os direitos civis, destruir os direitos da mulher. E é interessante, porque como que isso acontece? Nos momentos de crise, o Brasil é um exemplo muito categórico, né? Nos momentos de crise, a gente fica... O eleitor ele fica insatisfeito, ele está insatisfeito, ele está triste, então ele está esperando que algum líder, que alguém diferente possa ser eleito para consertar essa bagunça. E aí aparece alguém com uma ideologia também que não é positiva, a gente tem que confessar isso desde o início, mas aparece uma pessoa com um discurso como um herói, que vai salvar essa nação, que vai acertar esses problemas. E aí o que acontece? Ele é eleito pelo povo. Então, é aí que a democracia é usada de uma forma pelo povo, mas contra o próprio povo. Porque depois que essa pessoa está no poder,
eles vão fazer de tudo para não sair do poder. E eles fazem qualquer coisa. Então, o ataque ao direito da mulher, ele coincidiu com o ataque mais amplo da democracia. Vocês concordam com isso? O artigo traz essa frase. O ataque aos direitos das mulheres coincidiu com um ataque mais amplo à discriminação, à democracia, desculpa. Concorda? A Renilde concorda. Você pode me falar por que você concorda? Desculpa. Então, sendo bem simples, né? Assim, bem resumido, Claro. Porque o pessoal é político, né? E o ataque aos direitos das mulheres, de uma mulher, das mulheres, é um ataque à sociedade. Obrigada. Isso é fato. O pessoal é político, é verdade? Um ataque à mulher está atacando a sociedade. Mas aqui diz que coincidiu. Eu não acredito que coincidiu, de jeito nenhum. Porque um ataque ao direito das mulheres é um ataque à democracia, né? E depois o artigo corrige isso, mas essa frase, para mim, ela não cabe aqui. E ainda traz também que, segundo uma pesquisa, nos últimos 15 anos, assistiu-se um ressurgimento autoritário sustentado, ou seja, isso é sustentado pelo quê? Pelo próprio Estado. E as democracias relativamente novas, como o Brasil, Hungria, Índia, Polônia e Turquia, voltaram a deslizar para a autocracia, ou estão a tender nesta direção. Então, aqui fala que países considerados parcialmente autoritários, há uma década atrás, como a Rússia, tornaram-se autocracias de pleno direito. A gente vê isso e sabe disso claramente. E em algumas das democracias mais antigas do mundo, isso também aconteceu. França, Suíça, Reino Unido, Estados Unidos, a gente tem visto de várias formas. Então, o sentimento antidemocrático está a aumentar nos partidos políticos que já estão estabelecidos. Então, agora, o próprio artigo diz, não é uma coincidência que a igualdade das mulheres esteja a ser retrocedida, ao mesmo tempo que o autoritarismo está a aumentar. Isso sim é correto, porque essas duas coisas, o retroceder da mulher, o aumento do autoritarismo, a diminuição da democracia relacionada ao ataque ao direito das mulheres, tudo isso está relacionado, né? As mulheres também são civis. E os políticos, né, os cientistas políticos, eles já notam há muito tempo, os direitos civis e a democracia das mulheres andam de mãos dadas. O artigo diz que os movimentos feministas eles são uma arma poderosa, exatamente contra o autoritarismo. E eles desejam inverter esse declínio democrático global e se a gente quer fazer essa reversão desse declínio, se a gente quer lutar contra isso, a gente não pode ignorar a realidade que a gente está vendo, né? Agora eu vou falar um pouco das mulheres na linha de frente.
os estudiosos, né, da democracia, eles têm frequentemente colocado o empoderamento das mulheres como resultado de uma democratização ou mesmo como uma função da modernização e do desenvolvimento econômico. Olha a importância que tem a mulher na linha de frente. Tem a ver com economia, né? Tem a ver com modernização, tem a ver com desenvolvimento econômico, né? Que eu falei agora. E, para isso, elas tiveram que exigir inclusão, lutar por isso, por esses interesses, né? Como que essas mulheres lutaram por esses interesses? A Daisy trouxe para a gente ontem. De que forma elas lutaram por esses interesses? Pelos movimentos feministas, né? Pelos movimentos de sufrágio, pelos movimentos femininos lutando pelo direito da mulher, né? Essa luta por esse direito, por isso essas conquistas são tão importantes, embora sejam ainda tão recentes, traz uma positividade e um ganho para o próprio governo enorme, né? Fortalece a democracia, né? Mas não é isso que esses governantes querem. O ativismo político das mulheres, ele expandiu e se fortaleceu claramente, a democracia. Mas esse é um fato que traz medo aos autocratas e aos democratas. Por que democratas? Aos autocratas e ao autoritarismo. Por quê? Porque eles compreendem intuitivamente, os democratas também, porque é de uma forma, eu vejo, positiva, que explica o seu medo do empoderamento das mulheres. O empoderamento das mulheres traz democracia, traz igualdade, né? Então, não é isso que esses governantes, na verdade, querem. Eu tenho, Bárbara? Os principais movimentos de resistência durante o período pós-guerra procuraram fazer? O que eles fizeram? Né? A guerra traz opressão, né? Injustiça. Então, eles queriam o quê? A independência deles. O que eles fizeram? Lutar para derrubar os governos nacionais ou conquistar essa independência nacional que caracterizavam as mulheres em papéis de apoio, a participação da mulher nisso, fornecer alimentos, abrigo, inteligência, fundos ou outros fornecimentos. Mas isso não quer dizer que a mulher... Isso ainda é pouco, porque a mulher na linha de frente, não dando esses apoios, mas já na linha de frente, ela tem uma importância gigantesca. Aqui fala que os movimentos pró-democracia no Brasil, nos anos 80, eles apresentavam uma ampla participação de mulheres. Metade das participantes da linha de frente eram mulheres. E aí a gente pode ver várias histórias de luta das mulheres estando na linha de frente e a conquista que essas mulheres conseguiam fazer. E, gente, é mais do que isso, é impedir que mortes aconteçam, violência, sabe? As mulheres, esses movimentos, eles fazem suas manifestações, na maioria das vezes, são pacíficas,
né? E as mulheres têm, sim, um poder só pelo fato de estar ali na linha de frente como mulher. E esses movimentos de massas que participaram amplamente nessas linhas de frente, eles têm tido muito mais probabilidades de sucesso do que as campanhas que marginalizaram e excluíram as mulheres. Então, as mulheres elas têm muito mais probabilidade de participar em movimentos de massa não violentos. Só que essas mulheres nessa, que faz parte dessa massa, elas não se limitam apenas a tornar esses movimentos mais suscetíveis de atingir os seus objetivos a curto prazo. Lembra que eu tinha falado que, geralmente, essas conquistas, como foi para o voto? Foi 17 anos depois, é a longo prazo. Então, a remoção de um ditador opressivo, isso pode ser a curto prazo, mas também elas tornam esses movimentos mais propensos a assegurar uma mudança democrática muito mais duradoura, né? Então, a gente está vendo aqui a importância dos movimentos de mulheres, dos movimentos feministas. Eu quero falar um pouquinho sobre os líderes autoritários, né? E os democratas e liberais. Eles responderam à ameaça de mobilização política das mulheres fazendo o quê? Invertendo os progressos em matéria de igualdade de gênero e direito das mulheres. Alguém pode me ajudar dizendo de que forma eles fazem para inverter isso? Eu quero deixar, então, primeiro que a motivação deles não é de toda uma estratégia. Eles realmente são sexistas, né? Eles têm ideias sexistas, mas a visão do mundo deles é de autosservida, é uma visão para si. Mas de que forma eles vão... A palavra já ajuda a gente a entender um pouco, inverter esses progressos. Se eu disser para vocês que eles vão usar o feminismo cultural para isso, o que diriam? Eu acho que ambas são, mas enfim, então só rapidinho, eu acho que tem muito a ver, porque o feminismo cultural tem a ver com papéis de gêneros pré-estabelecidos, né? Ele reforça os papéis de gênero como algo válido, enfim. E eu acho que isso pode ser usado como assim, como é o natural, é melhor para a mulher que ela cumpra esses papéis de gênero. A gente quer o bem da mulher, mas a gente quer ela limitada a esses papéis porque é naturalmente o melhor, né? Enfim. Obrigado. Gostei dessa resposta. Pode falar, Alexia. O que eu acho é que as tentativas sempre são de tirar o que é nato nosso, que é o nosso poder, que é igual ao homem. Eu não estou diminuindo os homens, pelo contrário. Então, assim, toda tentativa de burlar, de iludir, de não mostrar o feminismo radical, que é o certo, né? Inclusive, até antes de conhecer a nomenclatura, eu achava que radical era errado, e agora entendo, graças ao movimento. Então, assim, acho que toda essa tentativa, né, faz-nos construir aquilo que eu estava pedindo para vocês, uma retórica de como nos solidificar em relação ao decreto dominical em relação ao sexismo, de ser o sexismo, né? Porque é exatamente isso. Desde o início, Lúcifer quer isso no coração dos homens, implantar a desigualdade. E se a gente for fazer uma
avaliação, você vê que no Apocalipse todo, estava pensando sobre isso, fala, a mulher foge para o deserto, a gente acha que o está escrito é masculino, mas não é exatamente, Jesus vem o tempo todo colocando a mulher, né, até na questão da moeda que a viúva deu, que foi, né, sempre coloca uma mulher, né, a igreja representando a mulher, não que sejamos melhor, mas para tentar voltar essa igualdade tirada por Lúcifer, né? Desde o início, falando que Eva, que foi enfim, que levou todo o erro, somente ela. Então, o feminismo, quando ele não é radical, ele tenta tirar esse poder que Deus quer construir e quer voltar para o novo reino, a igualdade. Na Acho que é verdade, para a gente ser uma feminista radical, é para Eva que a gente tem que olhar. Mas a Rayane escreveu aqui se é o... Deixa eu ler aqui de novo. Se é o sexismo reverso. Alguém pode falar sobre isso? Acham que usar o feminismo cultural seria o feminismo reverso? Clara. Eu gostaria de contribuir, mas não especificamente quanto a isso, porque, na Tá. verdade, eu não sei o que é. É a primeira vez que eu estou ouvindo esse termo. Uhum. Mas o que eu gostaria de colocar, assim, que essa fala aí no final, né, sua, e colocar esse feminismo cultural, nesses papéis de gênero, me trouxe algo na memória quanto ao que você está trazendo do artigo, que a autocracia, né, um governo autocrata é um Uhum. governo, é um poder na mão de um só, né? Sim. E a igualdade, né, tem que calar as mulheres, porque se ela é um poder igual ao do homem, não vai ser um poder na mão de um só. O poder autocrático ele quer só ter o poder na mão dele. Então, quando traz a democracia, quando dá voz às mulheres, né? Na verdade, quando dá voz às mulheres, quando traz ela para a política, a democracia anda junto e ela acontece, está colocando em risco esse poder autocrata. E aí, essa coisa de tentar colocar dentro, né, dos papéis de gênero, né, o feminismo cultural à frente, para alcançar a grande massa, né, da população com esses conceitos, aí então vai prejudicar diretamente ao direito, né, da mulher, à democracia, e dar esse poder a ela, que também é igual ao do homem, e aí põe em risco isso da autocracia, né, que aí, se der voz a ela, se colocar ela na política, a probabilidade, né, que eu acho que o artigo até traz isso, a probabilidade de sucesso é muito grande, e aí põe em risco exatamente a autocracia, né? Uhum. E por que a gente deve pensar que... por que o lança mão do uso do feminismo cultural, né? A Cris explicou um pouco, mas ele sabe que ele tem poder aqui, né? Ele sabe que o conservadorismo, ele tá, nós fomos criadas assim. Ele sabe que muitas mulheres pensam que isso é o normal, que foi colocado aqui nas mensagens: procriar, cuidar do lar, né? Cuidar da casa, que a mulher foi criada por Deus para isso. E isso envolve o quê também? Envolve religião, né? Então, o pensamento, as igrejas trazem muito isso, submissão. Por que submissão? Porque a mulher foi feita para... A gente teve um debate num
Ai, gente, me fugiu o nome. No, no Insta, vou falar assim, que eu não estou sabendo a palavra. E a pessoa falou, eu sou submissa, eu quero ser submissa, né? Eu devo ser submissa. Né? A filha do Silvio Santos deu uma declaração esses dias dizendo, eu sou submissa porque a Bíblia manda. Então, isso tem muito a ver com a religião que os nossos pais usaram para, na nossa criação também, inculcar isso nas nossas mentes. Então, quando um governo autocrata, autoritário, usa o feminismo cultural, ele pode ser bem-sucedido também, né? E porque tem mulheres que pensam assim, né? E esses governos eles usam para tirar o direito da mulher de todas as formas. Por exemplo, Putin ele tentou reverter o declínio da população do país. Então, o que ele fez? Desencorajou os abortos, né? E ele reforçou valores o quê? Tradicionais, tradição. É como a gente foi criado. Então, a China lançou a campanha de supressão, uma coisa, o contrário da população. E ele fez isso com os uigures, que a Carol trouxe para a gente, né? uma eliminação de uma determinada população e outras minorias étnicas e rurais, né? Uma limpeza. Então, ele está focando em quê? No controle da natalidade, no controle do tipo de civis que vai ter ali. Ele está lutando pelos abortos. E também os uigures, eu veria como um povo que a China não poderia ter esse poder todo sobre eles, apesar de fazê-lo por opressão. Né? Então, ela foi forçando esse controle a natalidade, os abortos e até a esterilização de mulheres. Né? Ela fez já uma campanha contra o aborto. Né? A Rússia ela traz esses valores tradicionais para aumento da população. Mussolini, quando ele assumiu a Itália, ele também fez essa campanha. Mulheres que tinham mais filhos e que tinham seus lares arrumados, elas ganhavam um prêmio. Então, ele tinha uma premiação para essas mulheres. O índice de populacional aumentou em 3 anos de uma forma inacreditável, sabe? E nesses países, apesar desses compromissos constitucionais, porque a Rússia ela é citada antes como tendo mais ou menos uma democracia, e depois ela consegue tirar isso tudo, é uma Constituição só nominal, né, para proteger as mulheres contra a discriminação de gênero. Né? As mulheres elas estão subrepresentadas na força de trabalho e em poderosos papéis oficiais. Nos cenários menos autocráticos, onde as políticas sexistas são abertas, né, não podem ser simplesmente decretadas. Os líderes autoritários e seus partidos políticos usam a retórica mesmo sexista para chicotear o apoio popular chicotear as suas agendas regressivas, às vezes camuflando-as no traje do populismo. Então, ao fazer isso, eles estão promovendo a misoginia, que é a feminilidade patriótica. O Bolsonaro ele gosta de usar muito isso, feminilidade patriótica. E eu acho que tem muito a ver com o sexismo, com o feminismo cultural. Rose? Oi. Pode falar. Eu lembrei de uma conversa que ontem eu tive com a Lara e
me martelando bastante na cabeça, porque a questão do feminismo cultural, e isso tudo que você está trazendo aí agora, a cultura, né? O cultural, ele abrange tudo, né? Quem é religioso, quem não é ateu, e aí consegue, é por isso que eu falei que ele que acaba quando se joga isso, ganha em massa, né? Consegue chegar a vários, né? Consegue bastante pessoas adeptas a isso, a favor disso, né? Porque justamente a cultura, né? Ela pesa em cima dessa coisa do papel de gênero, a feminidade patriótica, né? Tudo isso. Então, a cultura ela consegue ser ampla no sentido de ganhar os religiosos, não religiosos, ateus, a cultura ela amplia isso e aí realmente faz com que isso seja muito prejudicial aos direitos, né, da mulher e a alçar a mulher na política. Muito bom, muito boa colocação. Era aí que eu queria chegar, mas já que você mencionou, eu amei a menção, porque é exatamente isso. E para a gente ter um movimento de massa, né, quando a gente imagina um movimento de massa, a gente imagina muita gente, né? Eu não sei se vocês lembram, foi em 2018. As mulheres no Brasil fizeram um movimento de massa pacífico contra o governo de Bolsonaro. Foi considerado um dos maiores movimentos de massa do mundo, da história, né? E eu acho que mais ainda, não do mundo, mas da história do nosso país, né? E o que elas traziam era não ele, a frase, ou ele não. Então, para ter um movimento de massa, precisa de contingente, precisa de quantidade de pessoas. Então, a gente não pode ter essa disparidade, né? A gente não pode ter... Tem que ser mulheres com mulheres. Então, a gente precisa estudar e ter um entendimento do risco que é o feminismo cultural. E o feminismo cultural não acho muito falado. Assim, a gente menciona muito o liberal, menciona muito o radical, que é o correto, que é o que a gente abraça, mas a gente não fala muito do cultural. E os governantes usam o feminismo cultural para poder conquistar o que eles estão buscando, né? A gente também sabe das armas que eles usam porque eles diminuem a mulher e se levantam no sentido de mostrar virilidade, serem homens fortes, né? Só é triste saber que foi um movimento... Deixa eu ler aqui, rapidinho. Do Arthur. Só é triste saber que foi um movimento de elite, não tinha voz de mulheres pobres. Olha, essa é uma realidade, Arthur, bem que não dá para a gente fugir, né? Quando a gente vai olhar um pouco sobre isso, sobre esse poder, a gente vai ver que está realmente mais na mão da elite, tá? E eu acredito que a luta que a gente deve travar é para a gente chegar ao mesmo ponto, estar na mesma página. Não é legal, como é que eu vou dizer? Não é contraprodutivo, né? E o que se pode conquistar sendo essa a elite, imagina o que poderia conquistar sendo um geral, né? Outra coisa, a parte pobre, ela tem muito a oferecer, né? A parte pobre, ela tem muito para trazer para a gente. A gente pode olhar na história, as mulheres na história, mulheres pretas com uma inteligência, pela a vida que tiveram, sabe?
mulheres brancas e muito mais, que trouxeram tantos benefícios para a gente hoje, né? Que nem estão vivos mais. E a retórica violenta, né, da misoginia patriarcal, paternalista, ainda continua, né? Putin assinou uma... A bateria está fraca. Putin assinou uma lei que ela descriminalizou algumas formas de violência. Eu achei isso incrível, né? Ele assina uma lei que descriminaliza o abuso doméstico, né? Apesar das preocupações, né, que a gente sabe que na Rússia há muito essa violência, ele trouxe essa lei. Tem muito mais para falar sobre como esses dirigentes agem para diminuir a mulher, ou o poder da mulher, o empoderamento da mulher, e uma delas é isso mesmo, é com relação à violência, tá? Como que a gente pode lutar contra isso? Eu tenho pouco tempo, mas eu gostaria de falar um pouquinho a respeito disso, né? Oi? Rapidinho, Rose, sobre o que o Arthur falou, mas assim, é bom lembrar uma coisa que o Lula fala bem. Olha, eu não estou fazendo propaganda, não, mas ele fala e é verdadeiro. E onde está a força do Lula de ser esse estadista que ele é que ele lembra que o poder está com o pobre, né? Mesmo que o pobre não tenha sido elite para falar lá a mulher pobre, mas é ela que é a cozinheira, ela que vai para a lavoura. Então, a maioria é a mulher pobre. E ela tem força no voto, ela tem força, porque sem ela não tem a produção do tomate, etc, entendeu? A agricultura e outras coisas mais. Então, apesar de ele não foi falado pela mídia que tem acesso, mas a força da mulher pobre, ela é a maioria. Só lembrando disso. Sim, sim. Eu acredito que algo com relação a isso pode estar por surgir, né? E eu acho que uma coisa interessante é saber que o que o artigo traz como uma forma interessante é, a nível internacional, uma união multinacional, algo que esteja unido para rejeitar explicitamente esse autoritarismo patriarcal e partilhar os conhecimentos e competências técnicas na luta contra o mesmo. Eu sei que há mulheres com muitas ideias, né? E isso seria, para mim, eu acredito, foi assim que surgiu o No Borders, No Selves, que é a união dessas mulheres que começam a falar dos seus desprazeres, começam a falar das suas tristezas, do que elas estão inconformadas, e surge um movimento, e eu arrisco dizer que é um movimento feminista radical, para lutar contra esses direitos, para lutar pelos seus direitos, né? Então, essa união de mulheres, de pessoas que possam trocar essas informações e vivências, seria algo fortalecedor e importante. Então, só para terminar, eu queria lembrar que o avanço e as conquistas que essas mulheres tiveram ajudou os países, ajudou os governantes, ajudou na economia, ajudou em desenvolvimento e ajudou em muita coisa, porque é conquista não só para as mulheres, mas
para a civilização, para os civis, né? Então, homens e mulheres. Então, eu acho que isso é uma coisa muito linda da gente ver e de ver a importância dessa participação da mulher na linha de frente. E também, acho que uma sugestão que o artigo traz é para um passo na direção certa também seria aumentar drasticamente o apoio e a visibilidade dada à reunião anual da Comissão da ONU sobre o Estatuto da Mulher. Também eu acredito que seja algo muito, muito importante, né? E a trazer essas mulheres para a linha de frente, né? Trazer essas mulheres para esses papéis de liderança, né? A Ancientese, ela admoesta a gente a considerar especialmente que a misoginia ela está em declínio. Desculpa, ela não está em declínio, né? A gente acabou de ver. Em vez disso, ela está piorando rapidamente, ela está crescendo rapidamente. Essa discriminação, ela está tomando uma proporção gigantesca. A gente sabe que isso só vai aumentar, né? E isso é uma resposta hostil ao crescimento, à vitória que o feminismo já conquistou. E este é um ponto que ela diz que é profético e é importante que a gente internalize, que a gente enxergue, né? E que a gente internalize. Eu vou terminar só com uma fala dela, da anciã, que diz assim, de uma perspectiva profética da lei dominical, é crucial entender esse insight que esse artigo traz para a gente. O que é um insight? Essa clareza, sabe? Esse salto, essa compreensão rápida, porque esse artigo ele é muito rico. Então, de uma perspectiva profética da lei dominical, é crucial entender o insight que este artigo ele está trazendo. Então, que não é para a gente se surpreender com o empoderamento da política e econômico das mulheres, que está retrocedendo, né? Ou declinando em todo o mundo, né? Isso tem a ver é profético, tem a ver com a lei dominical, né? E ela disse que, por favor, que a gente note especialmente que o que eu trouxe, que é sobre a armação que o governo faz usando o feminismo cultural, né? E esses governos autoritários. Para quê? Para minar e para atacar os esforços pela igualdade de gênero verdadeira, que não é essa que o feminismo cultural nem liberal traz, e sim pela liberdade e pela igualdade radical, que só o feminismo radical pode trazer, né? Uma luta verdadeira é essa, é a do feminismo radical. E eles terminam o artigo fazendo uma alusão a um final feliz, um final onde as mulheres vão poder reverter essa situação. E se a gente olhar profeticamente, não vai ser dessa forma, não é dessa forma, né? A gente sabe que, embora eles terminem assim, e a gente sabe que é compreensível isso, não é assim que vai ser, porque a gente está vendo que desde 1989 o Satanás está arregimentando seu partido político, ele está se preparando para essa guerra do tempo do fim, né? Então, a gente precisa estar atentado a isso, né? Ele está lutando contra os direitos das mulheres e contra a democracia. E de que forma a gente pode escolher a política certa, né? A forma da gente escolher a política certa é a gente escolhendo a política de Deus. E a política de Deus, uma dessas políticas que faz parte dessa política é o feminismo radical.
Vamos terminar com uma oração? Querido Deus que estás nos céus, nós queremos pedir, agradecer por esse estudo e pedir que nós possamos entender e também entronizar em nós aquilo que o Senhor quer de nós, que nós possamos odiar o que o Senhor odeia e amar o que o Senhor Deus ama, para que nós possamos andar no caminho certo, que possamos nos permitir ser moldados por Ti através da razão, que os nossos sentimentos não seja algo que impacte nas nossas escolhas e nas nossas decisões, mas que nós, como feministas radicais, possamos lutar em prol daquilo que o Senhor nos deu para lutar, e que isso nos dê a capacidade de não só sermos salvas, mas também de salvarmos também. E mais do que isso, de podermos, nessa luta por essa salvação, podermos levar mais e mais pessoas ao conhecimento do teu caráter, à salvação. Nós agradecemos, pedimos que o Senhor continue conosco e nos orientando, nos tornando alertas para tudo que estamos vendo, mas também sabendo que uma das formas de provarmos que estamos contra o sexismo, que não queremos o sexismo em nós, é lutar como feministas radicais, lutar de forma radical por cortar, como diz a palavra radical, pela raiz, esse mal. Nós devemos olhar para Eva, é para ela que nós temos que olhar, para que nós entendamos o que significa tudo isso e por que nós precisamos ser empoderadas com o feminismo radical. Nós te pedimos que o Senhor continue conosco, agradecemos pelo teu amor e misericórdia e que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.